Bonsoir, soyez bienvenus à notre nouveau épisode du podcast Tech ao Molho. Bem-vindos! Bem-vindos a todos ao nosso tão esperado retorno. É um prazer estar de volta com vocês no nosso podcast de tecnologia, onde mergulhamos no fascinante mundo da inovação e discutimos as últimas tendências. Eu sou o Marcelo, caso não se lembrem. Eu sou o Paulo. Sim, depois de uma pausa de 3 longos meses, Ou se calhar estamos de mais. volta e prontos para trazer a vocês o conteúdo mais recente e interessante sobre a tecnologia. E que melhor maneira de recomeçar do que falando sobre uma das tecnologias mais emocionantes do momento, o ChatGPT. Estamos prestes a mergulhar nas profundezas deste incrível modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI. Com certeza, Marcelo. O ChatGPT é um assistente de conversação alimentado por inteligência artificial que possui conhecimento em uma ampla variedade de tópicos. Ele foi treinado em uma vasta quantidade de dados e está sempre pronto para responder a perguntas e oferecer informações úteis. E não podemos negar o quão impactante o ChatGPT tem sido em várias áreas, desde assistentes virtuais até suporte ao cliente. Mas também há questões éticas e preocupações que vêm junto com esse avanço tecnológico. Exatamente, Marcelo. Vamos explorar o potencial do ChatGPT, mas também discutir suas limitações e desafios. Além disso, daremos uma olhada em algumas aplicações práticas que já estão revolucionando indústrias e a forma como nos relacionamos com a tecnologia. Então, junte-se a nós neste episódio especial onde exploramos o poder do ChatGPT, suas implicações e o impacto que está causando em nossa sociedade. Vamos desvendar as maravilhas e as preocupações dessa tecnologia de ponta. Estamos empolgados em estar de volta e mal podemos esperar para mergulhar nessa conversa com todos vocês. Então, preparem-se para um episódio repleto de insights e descobertas. Vamos lá. Theme Music Fades Out. Well done. Caso não tenham reparado, mas este texto foi gerado pelo ChatGPT. Nós pedimos a ver se ele podia escrever uma introdução para o podcast de 2 pessoas, que já não estava no ar há 3 meses, e que íamos falar sobre o ChatGPT, por isso já está a introdução feita. Je suis Marcelo, if you don't know me. Eu sou o Paulo. Je suis le Paulo. Certamente já têm saudades nossas. Certamente. Eu nem diria que passaram 3 meses. Até passaram mais. Foi no meu. Já não sabemos fazer contas. Mas pronto. Não sei se realmente eram conta, mas esta introdução foi arduamente trabalhada pelo ChatGPT. Um bocado abrasileirado, se diga. Não sei se repararam, buscando. Digam-nos nos comentários se repararam em algo diferente. Não, Vocês não estavam nos ouvidos, já não estavam habituados a nos ouvir. Portanto, se calhar nem deram conta. Pô, eles voltaram mais abrasileirados, dizem os nossos ouvintes. É. Mesmo. Mas pronto, é verdade que muita coisa se passou. Eu todas as semanas pensava nos assuntos que íamos discutidos. Realmente isto vai ser fixe para falar no podcast. E quando íamos para organizar, next one. Para a semana. Para a semana. Amanhã da tarde, depois à noite e mais uma semana. Mais uma voltinha. Depois entrava-se nas férias do podcast. Férias das férias. Pois. Depois, E os feriados. os feriados. As festas. Os fins de semana. Depois, Nós tivemos no Natal, entretanto. Tivemos. Acho que não. Tivemos. Epá, realmente passou mesmo muito tempo. Tivemos 1 de maio, dia do trabalhador. Não podemos trabalhar nesse dia. Isso não é verdade. Se foram 3 meses com como é aquela merda de fevereiro, todos os 4 anos.
Os bissextos, um ano bissexto. Bissextos, é isso. Sim, Foi uns 3 meses bissextos. Ser os 3,18 mais 3,21. Já fostes. Ai. Mas pronto. Vamos voltar com muitos assuntos interessantes. É. Nós vamos sobrevoar os assuntos do momento, Twitter e ChatGPT. A verdade é que realmente, nestes 6 meses, não perdemos muito. O assunto ainda está na trend. Sim, e vai falar um bocadinho da Apple. Pois. Mas Até sim, com molhos sem Apple. não é até com molho. Mas Não, até com molho. engraçado, como há bocado estávamos a falar, antes de gravar, que o Twitter já quase foi comprado, novo. É verdade. Ouvi isso há 2 semanas, salvo erro, noutro podcast. O Twitter, mesmo com os seus problemas todos, teve um fundo de investimento que se aproximou para comprar. Agora não sei sobre valores, mas certamente não será um tão bom negócio quanto o Elon Musk fez. Pois, o que eu não sabia é que a Apple, a Coca-Cola tinham saído em janeiro do Twitter. Pois, um dos grandes problemas do Twitter foi que o Elon Musk viu tantos milhões de utilizadores. Vamos faturar um bocadinho, vamos meter uma mensalidade, como muitos fazem até hoje em dia. É uma coisa, uma forma de fazer das grandes sociedades que tem virado de moda. E ao fazer isso, ele pensou que ia pôr a sociedade a gerar dinheiro, a gerar receitas. O que aconteceu um bocado o feito inverso, porque ele chega de manhã, está a lançar um Twitter na casa de banho, tem uma luz, manda um e-mail ao Product Manager, vamos trocar todo o algoritmo dos tweets. Pois Mas dá um bocado de tenso. até agora, neste tempo, o algoritmo do Twitter foi open source e tudo. E era engraçado que eles davam... Tinha lá uma parte no código que eles davam ênfase se fosse twitters do Elon Musk para tu receberes. Sim. Depois havia mais outra coisa no código, mas já tiraram isso. Mas isso foi uma coisa que ele pediu, porque ele viu que o presidente dos Estados Unidos tinha mais fama do que ele, dizia menos cocós. E ele realmente fez um bocado, vamos falar de política, mas fez um bocado como a direita, fugiu um bocado para o lado que lhe interessa. Sim, sim. Mas pronto, efetivamente, complementando a tua afirmação, as grandes empresas de publicidade viram tanto circo e deixaram de investir muitos milhões. A Apple, a Nike, a Coca-Cola, grandes marcas que investiam mesmo muitos milhões. E ficou-se um bocado problemático. Cena é que eu estava a ver que ele queria fazer do Twitter como o sítio em que podes dizer o que quiseres, mas ao mesmo tempo, como é que ele diz? Free speech? Free speech é 100% de liberdade de expressão e ele próprio impunha pelo algoritmo as suas ideias. Portanto, a liberdade de expressão é um bocado relativa. Sim, só O Twitter é dele. Pode fazer o que quiser. Mas hoje em dia também não se pode dizer o que se quiser. E a questão é que ele entrou, que ele saiu pela culatra, mas pronto, ele entrou com a ideia que isto é uma startup, vamos a ir depressa, ir forte, não olhar às consequências, e não é bem o caso, porque é uma rede social onde tem muita fidedignidade na informação que é transmitida, é usada pelos meios sociais. Sim, como a CNN, para a televisão, sim. sim. Para a televisão. Meios sérios. Mas eu gosto do Twitter por causa disso, que é uma forma como expor notícias. Às vezes eu vou lá, só dou um scroll, porque eu sigo só certas páginas em que quero seguir, por exemplo, relacionadas com a minha área ou a notícia ou mesmo o Elon Musk. E às vezes gosto porque é interessante, se tu seguires as pessoas que valer a pena, está lá tudo. Depois o algoritmo faz aquelas de colocar, por exemplo, uma que vamos falar hoje, que eu vi lá uma pergunta, que é: o Tim Cook é um bom CEO? Ele disse no Twitter. E depois eu gosto de ir na thread ler o que as pessoas dizem. É como quando vou ver um vídeo no YouTube, eu sou aquela pessoa que gosta de ler os comentários. Sim, mas dependendo dos assuntos,
os comentários do Twitter às vezes, Twitter e nas redes sociais. Até uma que é bastante popularmente mal vista, o Reddit, Sim. aquilo é a Feira da Ladra. O Reddit também é engraçado. Eu um dia vi uma piada sobre o Facebook, como é que era? O Facebook agora só é para não sei quem, não sei quem. Tipo, que já não estavam as marcas a ir para lá e assim. Depende, é da faixa etária que querem atingir. Mas um dia estava a falar com o Carlos, que é mesmo ridículo, quando fazes publicidade, o que tu podes escolher sobre as pessoas que tu queres atingir. Pois é. Já não me lembro ao certo, mas é mesmo características sobre, imagina, até a estimativa de quanto a pessoa ganha anualmente ou os sítios que ela costuma andar e assim. Era mesmo Sim. ridículo. Agora foi um bocado dificultado desde, acho que foi 1 ano e meio, 2 anos, quando a Apple cortou O tracking, o tracking. que é aquilo O que as iOS aplicações 14. pedem. Sim. E as pessoas começam a dizer não. E então eles têm muito mais dificuldade de seguir realmente o que as pessoas, os interesses das pessoas, porque é isso que ele permitia de lhe dar. Tu querias uma maçã, ele sabia que tu querias uma maçã, ele punha-te maçãs no teu perfil. Mais uma cena que aconteceu recentemente com uns amigos meus, nós estávamos a falar sobre uns tampões de ouvidos que eu conheci recentemente, não sei se conhece, é os Loop Earplugs, que basicamente serve para reduzir o barulho, depois tem uma versão para dormir e assim. Não conheço. Por acaso, eu mandei vir para a Célia, chegaram ontem, ela está a experimentar, eu mandei vir uns para mim, que parece mesmo fixe. Mas é que é? É uma uns banda? Não, uns tampões de ouvidos, só que aquilo foi feito de uma forma, aí a pessoa que me vendeu-me bem aquilo, como a pessoa até me descreveu como sendo, aquilo é mesmo uma, não me lembro da palavra, não sei o que é de engenharia, notas-me que é uma coisa de engenharia, porque aquilo é uma coisinha pequenina, tipo um fone, mas depois depois tem tipo um círculo, mas, por exemplo, para dormir é de silicone e parecem confortáveis. A Célia disse que não está habituada e então não assim é de habituar. Mas é para dormir, é para ouvir sons. É para não ouvir. Mas não é para ouvir nada. Sim, ela diz que o alarme conseguiu ouvir, por isso não corta tudo. Porque eu pensei que fosse alguma coisa eletrónica, tipo uns AirPods para meter ouvir alguma coisa. Não, é a cena mais analógica que existe, aquilo. Ok. Mas estávamos a falar sobre isso um dia destes, fomos a fazer um passeio e estávamos a falar sobre isso. A cena é que eu nunca tinha visto uma publicidade sobre aquilo. No final do dia, recebo uma mensagem no grupo a dizer fogo. E era uma print deles a aparecer no Instagram. E ele manda-me aquilo, no dia seguinte começo a receber eu. Tipo, a publicidade daquilo. Esse é que eu já tinha procurado, até achei estranho não me aparecer mais cedo. Mas depois dele dizer e de eu procurar e ouvir, eu ter visto, começou-me a aparecer todos os dias publicidade daquilo e eu pronto, tive que comprar, comprei hoje. Não tive que comprar, mas eu já estava a vê-lo já há algum tempo. Já estás com aquele sentimento, isto está-me a perseguir, isto é um sinal. É um sinal de Deus. Do Mark. O Martin estava. Não é do marketing, é do Mark Zuckerberg. Ok. Não, por acaso, palavras. Agora, nós em 6 meses virámos um expert. Estamos sempre. A cena é que tu disseste Mark, eu percebi Martin e já estava a pensar no ChatGPT porque eu tenho uns amigos de Martin que usam aquilo para a frente e para trás, o ChatGPT, mesmo muito. Imagina descrições do Instagram e assim, usam muito isso. E eles vê as pessoas, imagina, os concorrentes também a usarem, que é engraçado. Tipo, não são só equipa de marketing. Sim, imagina, tu consegues pegar numa descrição ir a um site e perguntar-te, olha, isso foi gerado por ChatGPT? Ou perguntar mesmo ao ChatGPT, foste tu que geraste isto? Ele consegue dizer sim ou não. Ok. Eu sabia que há muitas pessoas que utilizam para
de diversas formas, desde para escrever um e-mail, para corrigir gramaticalmente um e-mail. Acho que até isso foste tu que me disseste. Fazias. O ChatGPT eu uso, quando eu uso normalmente é para, por exemplo, escrevo um e-mail e pergunto, olha, a gramática o e-mail está bem escrito, depois ele corrige-me e eu faço uma diferença entre os dois e vejo o que é que ele adicionou e assim. Também por acaso, diz. Não utilizei ainda muito. Já fiz uma descrição de produto que, a pôr uma coisa à venda na internet, pedi ao amigo ChatGPT, faz uma descrição para este produto. E ele fez-me a dizer pôr os benefícios do produto. Sim. E isso é uma coisa que é utilizada para fazer, pronto, como tu até o falaste, fazer marketing, fazer descrições, para fazer planeamentos, para fazer um planning, por exemplo. Mas o problema disso, imagina, nesse caso, se calhar tu depois tens de verificar, porque o ChatGPT é preciso verificar, porque se tu perguntares algo que tu saibas, é muito provável que ele se engane qualquer coisa. Isto é, por exemplo, o Marcus Brownie fez um vídeo sobre isto e ele perguntou ao ChatGPT quais é que são ou as 3 ou as 5 melhores câmaras no mercado neste momento, em termos de telemóveis. E ele disse as 3 ou as 5, as que fossem, mas tu visses ao detalhe, por exemplo, ele dizia 12 megapixels, mas este ano o 14 Pro é 48. Estás a ver? Estas nuances que pode estar errado. Pensei que estava a falar de câmaras de vídeo que eles utilizam para filmar. Não, no mesmo telemóvel. Por isso, o ChatGPT, em termos disto, é muito bom para fazer um rascunho para depois tu ires verificar as coisas. Também eu, por exemplo, já vi que é muito útil para pedir-lhe macros para o Excel. Nunca usei, mas já vi que pessoas pedem para isso. Eu fiquei impressionado que um dia estava a programar em Python. Eu tinha um código e hoje em dia tu podes, por exemplo, olha, explica-me este código, ou o que é que isto está a fazer, e ele próprio explica tintim por tintim. Eu já usei isto mais com o Rust, que é uma linguagem nova para mim. Outra linguagem, sim. Sim, e então, como é um bocado, como não sei tanto, é fixe, olha, o que é que isto está a fazer? E ele ajuda. E um onde já usei que também foi muito útil, foi tipo, olha, escreve-me testes unitários para testar este código que eu fiz. E ele fez aquilo bem direitinho e eu pensei, ia demorar se calhar meia hora a fazer isto. Então ok, está fixe, obrigado. Mas é cenas simples. Mas pegarmos... Mas o problema disto também é, por exemplo, na minha empresa já foi proibido o ChatGPT. Porque os dados são reutilizados para treinar de novo a network do ChatGPT. E uma história que aconteceu com a Samsung é que os engenheiros que estavam a fazer... Utilizavam tinha lá documentos confidenciais. Sim, tu a perguntar, olha, escreve-me testes unitários para este código, estás a fornecer o código. A dar o código. Ou seja, outros gajos foram e perguntaram, olha, dá-me isto. E ele deu porque está lá. Então isso foi proibido. Fala-me do código de X empresa, fala-me de Samsung, descreve-me como é que eles trabalham, que tipo de códigos é que utilizam, tipo, etc. Tem que se utilizar os bons prompts. Mas isso aconteceu, e isso até já ouvi falar de muitas empresas que proibiram a utilização do ChatGPT por esses motivos. Sim. Porque as pessoas começavam a utilizar, porque o ChatGPT é uma excelente ferramenta e certamente vai ser melhorada para ser utilizada da melhor forma por todos, e até pelas questões legais, etc. Mas atualmente, como é tão desconhecido como é que são trabalhados os dados, e é preciso ver que apesar de ser uma empresa que já tem 4 ou 6 anos, sim. De 2018, se não me engano, 4 ou 5 anos. Foi há 2 anos, 2018. O Covid não contou. Pois foi. Foi por isso que nós esperámos tanto tempo também. Claro, foi por causa da guerra. E então, e como é uma startup, eles têm um bocado a desculpa de somos uma empresa nova, em expansão, uma startup. Uma startup, isso, está a faltar a palavra. Somos uma startup,
podemos ousar a fazer coisas que uma empresa maior, Tipo Google. tipo Google, não pode. Sim. Que até é um bocado o caso, o que os leva a ter essa abordagem. Eles têm a linguagem deles do Bard e até aquela questão, o porquê que eles ainda não apresentaram qualquer coisa do género com a potência de cálculo que eles já têm recebido hoje, a informação de anos e anos e anos E que eles toda a têm. inteligência artificial que a Google já utiliza, mesmo com a Google Assistant e tudo, e eles são muito avançados nessa área. Que até os telemóveis deles, com o TensorFlow, têm partes próprias só para acelerar a inteligência artificial e tudo. E eles até tinham lançado aquele assistente virtual já que há muitos anos para fazer as tuas marcações no cabeleireiro. Era o Sim, exemplo sim, que eles falava davam, por mas ti. entretanto, ou então para pegarem chamadas, aquelas chamadas quando ligas para uma linha de assistência e tens aqueles bots a dizer tecla 1, tecla 2 para ele Sim. responder por ti. Mas o ChatGPT no futuro, eu vejo muito essas inteligências artificiais a serem usadas no apoio ao cliente. Porque tu fazes perguntas, aquilo tem a informação toda e responde. Um sítio que eu Sim, também... Diz. é o que são. Temos hoje, já temos os bots em determinados sites. Ter aquele Sim. bonequinho que te ajuda a responder às tuas perguntas e será uma utilização que será muito mais completa por parte com a utilização do chat GPT. Mas para quem não sabe, cá estão nos chegámos a explicar o que é o ChatGPT. O ChatGPT é um chat que o nome até é chat generativo a traduzir à letra, que é pré-treinado transformer, mas é um transformador pré-treinado de gerador de conversas. É um assistente virtual inteligente no formato chatbot online com inteligência artificial desenvolvido pelo OpenAI, como já dissemos, especializado em diálogo, lançado em novembro de 2022. Mas o que isto foi feito foi, até 2021, toda a informação que existia, entre aspas, foi usado para treinar o chat GPT. Até 2021. E é isso. Sim, o que eu por acaso já vou. Já não tenho a certeza dos detalhes que ouvi, mas o chat GPT é muito engraçado porque o próprio nome diz é OpenAI, a inteligência artificial livre. Sim. Open source, é um bocado bem de ser uma utilização de linguagens open source, porque isto de raiz, aqui há muitos anos, acho que era em 2014, 2015, o Google investia muitos milhões no desenvolvimento desse tipo de linguagens, um bocado Sim. abertas, e eles um bocado também, se calhar, porque é que o Elon Musk esteve por lá, porque ele cheira lá dinheiro, porque ele chega-se ao fim, apesar de ter grandes feitos, ele também quer o dinheiro. Sim, sim. E eles pegaram em coisas desenvolvidas pelas universidades, pelo Google, que o Google investia muitos milhões a disponibilizar servidores para as faculdades, para desenvolver esse modelo de linguagem, e eles pegaram aquilo tudo, já bastante desenvolvido, e fecharam no pacote a eles. Por isso que é um bocado injusto, ou melhor, sabendo essa história, é assim um bocado o limite do correto, o que eles fizeram, o que aconteceu, porque eles puseram o Google numa situação um bocado desconfortável, porque ele acabou por ter que apresentar esse Bard às 3 pancadas, à pressa, Sim. E até foi o que foi. O que acontece é que o Google não tem não é a mesma estrutura de empresa. Já é uma empresa que já tem outra inércia para fazer as coisas. É uma empresa gigante e eles próprios, apesar de terem muito poder de fogo para o fazer, nunca investiram tanto, ou foram sempre investiram, como disseste, ao longo dos anos, mas nunca apresentaram uma solução ao público por o modelo de negócio deles de se basear em publicidade. Pesquisas no Google. Que até agora a Microsoft comprou 49% do ChatGPT, da empresa OpenAI,
e agora está a utilizar o ChatGPT em todos os produtos deles, principalmente no Bing, em que quer tornar o Bing do género do ChatGPT, está a usar o ChatGPT por debaixo, mas é como tu disseste, o Google não pode fazer isto porque quando pesquisas uma coisa no Google, tu esperas uma resposta certa, correta, precisa. O Bing, já ninguém utilizava Fiável. o Bing, por isso o Bing O Bing tinha pouco a perder. pois, o Bing era utilizado para instalar o Chrome. O Bing era utilizado para ir para o Google. Por isso. Exatamente. E a questão é que eles nunca tiveram tantos downloads desde que instauraram anexaram o ChatGPT ao Bing. Eu próprio uso o Bing, mas Acho que 1% passou para 10% naquele auge de utilização, naquela ênfase na trend do ChatGPT. Mas até porque o Google, como disseste bem, não se pode permitir meter uma ferramenta que não é fiável, porque é o caso do ChatGPT. Como disseste, tu sabendo as informações, ou melhor, conhecendo as perguntas que lhe estás a fazer, ele engana-se muitas vezes. sim. Agora, pode ser utilizado para cultivar um bocado os seus textos, informações que sabes ou até certas dúvidas, e até linguagens de códigos, que é uma coisa, nas linguagens de programação, que é uma coisa muito algorítmica. Sim. Pode ser mais fiel a utilização, mas novamente tu podes fazer excertos de código através do ChatGPT, mas conhecimento de causa. Uma pessoa que não sabe programar pode fazê-lo, mas depois há um risco enorme na forma como o código vai ser construído. A cena é que isto parece que vai ter ferramentas para fazer coisas mais complexas, mais rápido, mas ao mesmo tempo, se tu não souberes as bases, não vais conseguir juntar as coisas bem e vais acabar por ter problemas. É muito fácil, tipo, aceleras muito o processo, mas vais chegar a um ponto que vai ser voltar atrás. Sim. Até fizeste o comentário dele te ajudar a construir um pedaço de código para fazer uma verificação, ou então para fazer um teste de código. Eu ouvi outro podcaster a falar que ele é programador, que ele utiliza para gerar matrizes de letras. Permite fazer tarefas que se calhar demoravam meia hora, fazê-las em 5 minutos. Depois fazes a leitura, vês um bocado o que ele fez e pum, aí validas. É isso. Eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, que é preciso é preciso aprender a utilizá-la. Isso é onde nós estamos neste momento, pelo menos é onde eu estou. Que eu, por exemplo, às vezes, um dia destes também foi um exemplo que posso dar, um colega meu de trabalho pergunta, olha, sabes alguma biblioteca para fazer isto em Python? E eu fui ao ChatGPT, a pergunta que ele me fez, eu colei lá e mandei-lhe uma print, olha, experimenta esta. Mas eu antes de mandar, fui ao Google e fiz uma pesquisa, tipo, verificar. Fiz a mesma pergunta lá, fiz nos 2 sítios e verifiquei, olha, mas é esta, o ChatGPT estava correto desta vez. E até há já inúmeras aplicações na utilização do OpenAI, do ChatGPT. Sim. Eu até perdi o fio. Mas eu posso pegar. Mas o que eu sinto que agora está a acontecer é a revolução da inteligência artificial. Eu sinto que para aí há 7 anos atrás, ou se calhar 10 anos atrás, tivemos a revolução das criptomoedas, e a cena é que agora, ao vermos a revolução da inteligência artificial, a revolução das criptomoedas pareceu um bocado estúpida. Porque agora as coisas que estão a acontecer parecem muito mais práticas e realmente uma evolução. Porque... Diz. É verdade. Efetivamente, se olhares em termos históricos... isto está a fazer um bocado que o Google nos fez já há 20 anos. Provável. Quando apareceu com o Gmail, com as soluções, com o método de busca. Eu lembro na altura, já havia vários. Já o Yahoo, havia o Yahoo, o Duck qualquer coisa. O Duck não existe. Não existe, sim. O Yahoo...
o AIOU, o SAP.pt, tipo, SAP, existia sim. o SAP ainda existe a plataforma, mas pronto, perceberam a ideia. E com o chat GPT, geralmente deu um bocado de ar fresco, porque nestes anos todos é redes sociais, redes sociais, Sim. redes sociais. A internet, houve uma altura que fiquei um bocado com o sentimento, estava sempre dentro das redes sociais, as pessoas iam para dentro do Facebook e procuravam as coisas. E quando digo Facebook, digo outras redes como Twitter ou Snapchat, etc. E foi realmente trazer novidade à tecnologia e de uma forma bastante inspiradora e assustadora, porque é bastante desconhecido e começa-nos a. Isso é um sentimento que tenho de forma geral. Cada vez mais avançamos, cada vez mais sinto-me mais próximo dos filmes que via há 20 anos sobre o futuro, sobre robôs, sobre automatização, etc. Sim, mas ao mesmo tempo, quanto mais avançamos, se calhar mais regredimos. Eu disse os robôs, queria dizer aqueles filmes do De falar, tipo... Exterminator, os robôs de final do mundo, o caos completo, eu estava um bocado a referir-me a isso, que até uma coisa que a União Europeia às vezes eu penso que tem bastante mérito, contrariamente à América. A América também não tem grande interesse porque as sociedades são todas de lá, mas é que a União Europeia pensam de forma bastante antecipada. Em termos de futuro, para criar leis. Para criar leis. O que a União Europeia ou melhor, eu tinha a ideia que a União Europeia vinha sempre a aplicar leis para tirar royalties, para faturar alguns milhões das grandes empresas, mas eles têm a sensibilidade de ver que estas tecnologias têm que ser controladas, têm que ser legisladas, tem-se que se definir um perímetro de atuação. E eles já estão a estudar para aplicar leis à volta do ChatGPT, nomeadamente na atualização. Isto dá um exemplo. O ChatGPT existe também para criar imagens. É o Dali, pronto. E, o GPT-4 já faz os dois. Pronto. Para criar imagens, eles conseguem, com enxertos de som, gerar músicas. Sim. Ou uma música, não sei de que cantor era. Do Drake e do Jay-Z. Chega-se ao fim. De quem é a música? É do OpenAI ou é do dono da voz? Pois, é mesmo isso. É que a música ficou viral e as pessoas pensaram, será que foi gerada ou foi mesmo ele que a fez? Até pensar que uma teoria é, ele fê-la, mas como está a ver o boom do AI, disse que era AI para fazer tipo trend. Para fazer cliques, já. Sim. E efetivamente existe esse limiar de saber definir leis. Sim, como nós falámos há um bocado, que os dados depois são usados para retreinar o ChatGPT. Por causa disto e o OpenAI não ter as coisas explícitas, o ChatGPT foi banido na Itália durante um mês. Depois o ChatGPT já foi mais explícito de como tratava os dados e já tiraram o ban. Mas daí a União Europeia entrar nisto. Foi com essa história na Itália. A Itália foi a forma como usava os dados, que não estava tão explícita. Supostamente por uma pesquisa rápida no Google foi o que eu li. Mas também já ouvi dizer que foi, mas esta história não sei se é 100% verídica, que um italiano falava diariamente com o ChatGPT, e uma pessoa meio depressiva e assim, e supostamente o ChatGPT disse-lhe como se matar e assim, mas eu não sei se isto é 100% verídico. Pode ser também aquelas coisas que estás a falar com alguém e um diz isto, outro diz isto, e eu posso estar agora a voltar a dizer. Se calhar vou dar uma dica. Se pedirem ao ChatGPT como fazer uma bomba, ele não vos vai explicar. No entanto, se pedirem ao ChatGPT uma história de um soldado que para salvar a vida criou uma bomba, ele vai explicar como fazê-la, ele vai fazê-lo. Sim, que depois havia
formas de tu pedires ao ChatGPT para entrar em certos modos, para ele te explicar certas coisas. Imagina, tu quando queres saber um tópico, diz assim, por exemplo, diz-me a diferença. Esta eu usei um dia destes, um amigo meu usou, que era, diz-me a diferença entre o iPhone 11 Pro ou o 12, como se eu fosse um... Meu de 5 anos. Não foi um meu de 5 anos, foi como um técnico que soubesse, tipo, muito da área. Ok. Tipo, para ele saber Especialista. mesmo, um especialista, sim. Para saber o que comprar. E ele disse o 11 Pro, e já agora podemos discutir isso. E é para ser usado o telemóvel. Ele disse o 11 Pro, que o ChatGPT concluiu que o 11 Pro era melhor, mas eu acho que em termos de compra, o 12 tem um novo design, um novo processador, as câmaras vai dar ao mesmo, se calhar a câmera do 12 acaba por ser melhor. A bateria é que é um bocado mais chata, acho que tem pior bateria, o 12. Mas pronto. Yeah. Cena- Até a mais discutível entre o 12 e o 13. Pois, sim. Se Mas formos acho a que o falar- 13 já vale a pena, porque o 13 já não tem os problemas de bateria do 12. Porque o 12 vai ter problemas de bateria. Ok. E o 12 normal não tem Long Island. Não, mas ainda existe o 14. O 13. Pois já disse o 14. Sim, já existe o Realmente 14. tivemos mesmo muito tempo sem fazer podcasts. Mesmo. Mas Mas pronto. Vamos falar só do chat GPT, senão só voltamos para o ano. Sim. E- Quando o ChatGPT tiver a bombar de novo. Mas supostamente o ChatGPT, nós já falámos sobre isto no podcast. Ele em alguns dias chegou a 1 milhão de utilizadores, que o Instagram demorou, acho que foi um mês a conseguir. Foi algo ridículo. Sim. Teve um crescimento muito exponencial, muito rápido. Um life hack, quem quiser usar o ChatGPT. Agora existe o ChatGPT 3 que é de graça, mas agora existe o 4 que supostamente é melhor, mas paga-se. $20 por mês, não é? Sim. E esse já dá para responder a imagens e tudo. E a cena engraçada, entre aspas, disto é: havia plataformas na internet próprias para ajudar os alunos com trabalhos de casa e assim. Imagina mesmo para resolver os trabalhos de casa desta forma. O próprio ChatGPT já faz isso. Então essas empresas ou se adaptam ou vão de charco. Sim. E o que eu estou a sentir agora é, as notícias é sempre plataforma X incorporou o ChatGPT na plataforma. X incorporou o ChatGPT na plataforma. O que as pessoas não veem também é que o ChatGPT por detrás, para ter esse processamento todo, consome muita energia também. Sim, é um consumo de energia absurdo. Nós até já falámos sobre isso. Já falámos. Por dia, ou não, acho que é por dia, são vários milhões de custo. Era milhões, era. Só que entre minerar criptomoedas ou alguém que te ajude no dia a dia, eu sou mais a favor do dia a dia, mas é melhor. Sim, mas isso realmente as políticas contra a defesa do ambiente, o greenwashing, às vezes também é discutível. Pois. Mas olha, a falar disso ChatGPT, lembrei-me que no concurso de imagens, há um artista, o premiado ganhou com a foto, com a imagem que ele fez através do ChatGPT. Depois disse que foi o ChatGPT. A cena, eu falei com uma rapariga que gosta de arte sobre isso, e porque eu e as artes não somos muito bem entendidos, então para uma pessoa que gosta, estamos a falar sobre isso, e até que ponto isso é arte, porque não foi ele que fez, porque normalmente é o artista que se expressa numa tela, mas tu podes dizer, ok, o artista faz uma tela abstrata ou assim, que é a forma como se expressa, isto é tipo só mais uma forma, mas não é, porque isto, o ChatGPT para criar aquilo, isto Ele inspirou-se. Inspirou-se. Mas ele pega numa imagem de marca de alguém. Pois, e no passado,
no passado, com quem diz há um mês ou dois, não sei se estavas a par daquelas trends, que era, tu tiravas uma foto e usavas a aplicação para te tornar um avatar. Não sei se estavas a par, mas o que Sim, está sim, sim. é um boom dessas aplicações. E o que estava a ver é como isso estava-se a usar imagens de artistas, certos artistas ao desenhar colocam a sua assinatura no canto. Sim. E então nessas imagens geradas por AI, por inteligência artificial, começava a saber tipo sarrabiscos nos cantos. Porquê? Porque os dados que eram utilizados tinham as assinaturas dos Tinha direitos de artistas. autor. E aí entra também a parte de copyright e até que ponto é que pode ser usado para treinar algo, isto tudo. E daí a ética e entra a União Europeia e a União Europeia implica regras e depois será que temos tamanho suficiente para implicar assim regras? É uma boa pergunta. Mas se calhar vai ficar para o próximo episódio. Isso é da União Europeia. O curioso é que isto agora é muito bonito porque está alimentado com dados do passado, pronto, criado por humanos, Sim. E é etc, novo. etc. Mas ele, como fala de futuro, de evolução, ele vai aprender com ele próprio depois, porque ele depois vai gerar a própria informação. Ele vai gerar os próprios dados. Ele vai gerar os próprios dados. Mas Onde é que ele esses vai dados alimentar já foram de gerados criatividade? de nós. Sim, mas a questão é que nós estamos, vamos ser um bocado filosóficos se calhar, mas nós chegamos onde chegamos hoje foi graças à humanidade, ao ser humano, à evolução do ser humano. Sim. Ao passado, foi através de experiências, de testes, que fomos evoluindo e assim chegamos onde chegamos. A OpenAI, o ChatGPT, vai ter que continuar a se desenvolver. Até, por exemplo, nós uma Apple, essas grandes marcas, são boas a copiar produtos existentes e a melhorá-los. E, de certa forma, pode ser o que o ChatGPT fez. Utilizou coisas existentes, de forma bastante resumida, montou tudo junto e desenvolveu e trabalhou sobre isso. E daqui a 20 anos, será que ele vai ter capacidade para se alimentar, porque a criatividade, há coisas que são genuínas às pessoas. Sim. Isso fez-me lembrar que sobre o ChatGPT no Natal há um desafio para os programadores que, como há aquela coisa, o calendário de Natal que tu comes chocolate por cada dia, há uma coisa programadores que é cada dia sai um desafio. E eles deram feed ao ChatGPT isso. Ele conseguiu fazer 2 dias seguidos ou 3, depois já não conseguiu resolver mais. Mas quando é que ele vai chegar ao ponto tipo, de conseguir resolver coisas ainda mais complicadas? Por exemplo, agora saiu o ChatGPT 4 que já consegue. Quando ele saiu, eles até eles diziam que conseguia resolver exames tipo de escola a nível. Já não me lembro, não quero estar a induzir em erro, mas era tipo. Já passava. Ou seja, vai chegar a um ponto. Quando é que vai entrar a parte de ele dar feed a ele próprio, mas das decisões? Porque até agora é só informação. Imagina, olha. Pois. A questão é, por exemplo, vou dar dois exemplos de aplicação, ou melhor, 2 exemplos de reais onde o ChatGPT Uma noite perde. okay. Por exemplo, no xadrez é um jogo de raciocínio, de estratégia, e um jogador jogou contra o ChatGPT e o ChatGPT inspirou-se em muitas jogadas que já viu no passado, enquanto que o jogador no momento real pode ser criativo e conhece a jogada e vence. Então ele venceu rapidamente. Isso é um caso de figura onde se vê que ele é limitado aos dados que foram alimentados ou pelos quais ele foi alimentado. O outro caso de figura, esqueceu-me. Mas o próximo episódio. O primeiro robô de xadrez, quando fizeram primeiro
o computador a jogar contra uma pessoa de xadrez, tipo o melhor computador, entre aspas, não é o melhor computador, mas o melhor algoritmo de xadrez para jogar contra o campeão de xadrez, o campeão de xadrez conseguiu ganhar. Mas hoje em dia o computador ganha. Porque é só feito para aquilo também, mas... Sim, também já tinha ouvido esse caso, mas numa utilização banal, pelo menos isso foi um exemplo que eu ouvi estes dias, e no caso ele utilizava técnicas conhecidas, o que já Sim, devia ser as mais comuns, porque era mais onde comuns. devia haver mais informação. Mas, quando eu vejo o uso de GPT, imagina no futuro, a Tesla está a fazer aquele humanoide, e no futuro imagina começarmos a ter mais humanoides. Se estes humanoides começam todos a ter do género de um chat GPT dentro deles, tu olha, perguntas de qualquer cena, ou pedes-lhe qualquer coisa, ele vai provavelmente descobrir. Um bom uso de chat GPT, se alguém quiser ideias, é têm de preparar comida para esta semana, ou ideias de refeições para esta semana, não têm ideias. Perguntam ao chat GPT, olha, não tenho ideias para esta semana, o que é que aconselhas cozinhar ao almoço e ao jantar nesta semana? E ele diz, olha, podes cozinhar isto neste dia, isto no outro dia. E tu dizes, ok, mas eu não sei cozinhar isto. E ele, olha, ok, isto faz assim, assim, assado, vais precisar disto, disto e disto. Imagina, no futuro teres um humanoide em que posso ir ter este tipo de conversas com ele, entre aspas. E até eu vi uma pessoa a meter o chat GPT na Siri da Apple, mas imagina um humanoide. Eu tentei, mas não funcionou. Lá através do atalhos, sim, nos atalhos Sim, os atalhos do automation da Apple. eles agora chamam atalhos, otimização, e aquilo consegui instalar, mas depois aquilo ia buscar a API do ChatGPT e realmente ele ficava mais inteligente, que aquele muitas vezes ficava ali a turbinar, mas não respondia. Sim. Mas dava respostas muito completas. Mas imagina, no futuro tens um robô em casa. Para mim, imagina no futuro tens um robô em casa, falas para ele e dizes, olha, guarda, arruma a cozinha, por exemplo, imagina, e ele, ok, porque é uma tarefa que se calhar um robô num dia vai conseguir fazer. Porque hoje em dia nós temos robôs muito específicos, por exemplo, o robô de aspirar só serve para aspirar, temos a máquina... Já tens a máquina de lavar. É isso, temos a máquina de lavar a louça, mas falta agora o input na máquina. Imagina um dia tens um robô que faz isso. Já tens robôs de cozinha, mas é preciso meter lá coisas. Eles estão a trabalhar nesse sentido de ter robôs para ajudar. A Amazon também já se meteu nisso. O Elon Musk também. Sim. Que até já fez grandes progressos num ano. Até já falámos sobre isso. Sim. Estava agora a tentar procurar outra outro uso. Sim, o ChatGPT que eu vi, que achei curioso, e vi aí um limite. O ChatGPT também é usado, olha, num lado mais académico. Tu podes perguntar artigos sobre um tema, por exemplo, sobre projetos open source, mas é um tema, por exemplo, IoT, assim um tema que tu queiras. Estava a pensar, mas não me vem nenhum à cabeça, mas imagina, um tema, tu perguntas, olha, diz-me os 10 artigos com mais citações, ou algo que tu queiras, tipo, com mais, como é que se diz? Mais importância neste tópico. Mais pertinente, sim. E depois, posso pedir logo de uma vez, mas depois diz, olha, deste aqui, faz-me um resumo e no fim faz-me uma citação sobre isso. E ele faz, tipo, o que tu deves fazer no teu estado de arte, tipo, falar sobre aquele artigo e não vai ter citação. O que estás a fazer antes, imagina, um bom trabalho. Se fores crítico a ler no que recebes, pronto. É isso, podes fazer tipo uma investigação rápida com muitos artigos, que ele vai tipo fazer basicamente o resumo. Depois, claro, tens de ser crítico, mas é aquilo que eu digo, tu vais conseguir fazer coisas mais rápido, mais complexas, mas também é preciso saber utilizar a ferramenta. Isso é o processo que nós estamos neste momento. Está-me a tentar lembrar do outro caso de utilização.
Não me recordo, porra. Estava a falar da situação do xadrez, mas tem outra utilização. Não era tanto uma utilização, era uma limitação que via nele. Mas mais casos. Agora a Microsoft colocou no Teams, olha, e ele a partir da... Provavelmente a cena como funciona no Teams é, ele faz translate do diálogo para um bloco de notas ou assim, escondido de nós, e depois usa tipo o chat GPT por trás para, olha, resume os tópicos. Uma forma que eu utilizava o chat GPT era, eu tinha um add-on no Chrome que era para me resumir os vídeos do YouTube. Isto é, tinhas vídeos do YouTube meia hora, tu carregavas num botão, aquilo pegava nas legendas e dava feed ao chat GPT, e o chat GPT fazia-te o resumo do vídeo. Mas resumia o texto. Resumia-te o conteúdo que aconteceu no vídeo. Imagina, queres ver um vídeo de... Mas não te fazia um vídeo? Não, só dizia, tem texto, um resumo sobre o vídeo. Outro exemplo de usar o chat GPT. Está a falar em vídeos, ouvi no outro dia no podcast de uma empresa que demorou anos e foi um investimento grande, mas eles fizeram um vídeo 100% através de inteligência artificial, trabalho de algoritmos. Geraram mesmo imagens, e aqui há anos já tinha ouvido falar de uma experiência semelhante, mas desta vez que eu não vi, mas o host do podcast que eu ouvi disseram que a qualidade estava bastante melhor. Okay. Que realmente parecia muito mais real. Já punha em questão mesmo a questão de fazer vídeos, eu vi um dia destes um uso do AI, que era tipo uma extensão de um programa de edição, que era para os podcasts que tinham várias câmaras. Aquela add-on era pago, mas fazia-te a mudança de plano consoante a pessoa que estivesse a falar, tudo automático, aqueles cortes todos e o resumo daquilo basicamente era um editor demorava se calhar um dia a fazer aquilo, e aquilo fazia tipo em 3 minutos. Por isso é os trabalhos do futuro que vão ser substituídos. Sim. Basicamente. É verdade que os robôs já que têm vindo a fazer isso é o mundo a evoluir. Pois, eu também, um dia estava a falar com alguém e ele disse-me isso. E outra pessoa disse, ok, mas... até foi no Google. Mas também a outra resposta foi, ok, mas houve menos trabalhos, mas também criámos, acho que era 80% dos trabalhos que existem agora não existiam há 30 anos atrás. É assim algo. Também a Revolução Industrial veio tirar muitos trabalhos. Já se veio automatizar muitos processos na indústria, de forma a fiabilizar os processos e a fazer produções de série. Isso já tem vindo a acontecer historicamente, portanto as pessoas só vão ser readaptadas, vai haver novos postos que já foram criados isso já do tempo das redes sociais. Claro. Mesmo, por exemplo, o marketing. Antigamente não existia assim marketing, como agora existe marketing digital, marketing de não sei o que, marketing não sei o que lá. Mesmo, por exemplo, tu vais ao continente, a forma como as coisas estão expostas é marketing, é tipo o sítio onde os sítios as coisas estão. São técnicas de venda, da mesma forma que existem técnicas de marketing na internet. Sim. O que faz vender e as tendências. O que se vendia há 3 anos atrás já não se vende hoje, ou melhor, a vitrine como ela era feita, quando fala de um e-commerce, de um comércio digital, já não é mesmo na sua elaboração, da semelhança que um blog ou aqueles fóruns que existiam, ainda existe, mas que já não é tão do nosso tempo, acabam por evoluir. Os próprios blogs. Mas é isso. É isso que sentimos que temos que acabar.
Não respondi, foi à tua pergunta do CEO, que falaste no início. Desconversámos noutros. Eu outros também assuntos. eu não puxei para lá, porque eu acho que tipo, já falámos tanto disto. Eu até pensei que isto depois pode ser tipo falado depois, noutro. Pois, sendo assim, já falámos bastante sobre o ChatGPT. Acho que já estamos prontos para 6 meses. Podemos Sim. parar o podcast durante 2. Não, estou a brincar. Pa- Mas por para- acaso, sim, diz. acho que realmente falámos bastante sobre o ChatGPT. GPT. Espero que tenham aprendido qualquer coisa, que vos tenhamos informado de qualquer uma das formas, seja na utilização, de onde veio, como utilizar, Ou como nos usar perigos. em sítios que estejam bloqueados, utilizem o Skype. Não nos responsabilizamos, Não. não somos responsáveis pela má utilização das Do chat. informações informadas. E vamos deixar para o próximo episódio falar sobre a Apple e os Sobre a novos óculos de realidade Óculos. aumentada que tanto há Óculos. rumores sobre. Óculos. É o produto do Tim. Tim Será? Cook. Será? No Vamos. próximo episódio saberemos. Pronto. Obrigado. E obrigado por terem acompanhado. Espero que tenham resolvido algum problema hoje. Se não, perguntem tenham- ao chat GPT. Tenham uma boa semana Igual. e fiquem bem. E até uma próxima. Um abraço, Próximo. Marcelo. Abraço, Paulo. Abraço.